a polícia militar chega. Segundo o Zé e a Rita, que foram os dois que permaneceram até o momento em que chega a polícia militar, ele não entrou mais no quarto. Quando a perícia chega, esse quarto está preservado pelo policial militar. Os policiais chegam, preservam o local, uma outra viatura leva o réu até a delegacia de polícia do 27º Distrito Policial. E ele, em momento nenhum, tentou abraçar ela, Mel, dizer nada. Porque é assim, o que eu falo para as pessoas, se você chegou e a pessoa está morta, não mexa em nada, porque aqui é um local de crime para ajudar. Só que você ouviu um tiro, a primeira coisa que você chega é você pegar e puxar a pessoa, tentar levar a pessoa para salvar. O inconformismo chamar o 90, o 92, o 93, que eu nunca sei qual que tem que ligar. É o 92, que é o SAMU. O 93 é o 92 bombeiro. É o SAMU, mas o 93, o resgate... mas aqui é o 92 que você viu uma pessoa com tiro, você chama médico. Sim. Não, mas ele tirou o pulso dela, né? Ele mediu então, e ele é médico, né? E tudo bem. Não, ele disse que qualquer pessoa... Eu não sei medir tem condições. Eu tento várias vezes e às vezes eu não sei. Não tenho... Às vezes aqui, quando eu estou malhando muito, que dá. Detalhe. Posteriormente, a resposta de quesitos... O médico legista, indagado se a pulsação... Teria cessado já? É a única forma de você constatar se a pessoa está ou não morta. Ele falou que não, né? Que existem outros. Né? É muito mais difícil, que é a femoral e a carótida. Essas sim. Claro, é muito mais superficial. Né? Ela é mais calibrosa, ela é mais calibrosa, né? E também indagado dele se era possível ter cessado o batimento cardíaco, portanto ele não constatou o batimento cardíaco ao sentir o pulso dela, do sangue jorrar pelo ferimento. Ele falou impossível justamente porque o sangue deixou de circular. Se ele deixa de circular, sim, ele não tem como. Pode continuar falando. Bom, então, eu só posso acreditar, porque daí chega a perícia, o delegado de polícia vai, do 27º Distrito, vai até lá, a notícia é de suicídio. É copiado para a PM um provável suicídio. Para o delegado, suicídio. O delegado deixa o réu na delegacia e vai até a casa. Ele chega no apartamento. Ele chega no apartamento, a preservação do local pela polícia militar. Posteriormente, chegam os peritos. E os peritos fotografam. Então, eu não posso... Duas testemunhas me dizem que esse cobertor estava cobrindo o ombro. Não cobria totalmente o braço, deixava à mostra a mão direita. Esta mão não estava coberta porque ela estava debaixo do travesseiro onde pousava a cabeça da vítima, certo? O delegado de polícia vai ao local e aciona o DHPP. Olha, você há de me perguntar, mas Solange, foi narrado um suicídio. Sim, mas o delegado tem mais de 2 neurônios. Sim, lógico. Né? É um crime sem autoria, na verdade. Exatamente. Tem que provar até ser suicídio. Há de se verificar o que aconteceu naquele local. Por quê? Não há... eu nunca vi um suicídio ser cometido da forma como foi. Em primeiro lugar, o suicida, ele quer se matar. Ele quer se matar. Eu tinha um médico legista que eu gostava muito, né? O Dr. Juarez Montanaro. Bárbaro, excelente perito, excelente legista. Eu acho que eu já entrevistei ele. Ele é demais. Eu acredito que ele já esteja aposentado, ele estava muito... Mas, sim, pode ser há muito tempo. Lá 2010, sim, 2011. Pode ser. Esse nome ele é muito não bom. Estranho. É que eu não posso falar palavrão aqui, mas eu vou substituir o palavrão. Quando eu tinha algum caso em que alegava-se o suicídio, ele falava, Solange, o suicida, ele quer morrer, ele quer se matar, ele não quer ferrar
ele falava outra palavra, o perito. Ele não fica elaborando como ele vai fazer para enganar o perito que aquilo não foi um suicídio. Então, você tem na literatura, na prática, a posição de cadáver. Não sei se você vai se recordar, aquela moça que convivia com PC Farias, que tanto se falou... Solange. Não era Solange. Não é Solange Simone? Eu sempre esqueço o nome. Eu sei. Solange não Solange é você. Eu sei quem é. Eu lembro desse caso do PC Farias, que é aquela cena... Que tem o tiro, ela dá um tiro. Mas aquilo foi suicídio mesmo? Não sei. Precisaria ver os autos. O que ele disse? Precisa ver os autos. Não, eu que estou dando o exemplo dela. Né? Porque nós tínhamos um caso a examinar, eu não lembro bem, na época eu era promotora de justiça em Barueri. Então, veja, quais são as posições normais, né, do suicida que se mata com um tiro? Primeiro, ele quer morrer, ele não quer se machucar, ele não quer sentir dor. Ele não quer correr o risco de não morrer. Ele já está buscando um meio eficiente, né? Porque um tiro, em princípio, na cabeça não dá para dar dois, né? Eu conheci um investigador de polícia numa cidade chamada Cardoso, que ele deu um tiro e não morreu. E ele deu um tiro aqui. Mas daí deu 2? Hã? Porque eu já vi um caso de um suicida com 4 tiros. Com 4 tiros. Esses são ótimos, né? Eles são persistentes. Ele quer mesmo, né? Ele quer. Então, ele esse quer morrer. Tem que ser esse... Então, você não vai dar um tiro na perna. Vai dizer, não, eu sei que aqui passa uma veia femoral. Vai sofrer, você não quer sofrer. Eu não quero sofrer. Ele já optou. Ele não optou por um veneno. Dá mais com um tiro. Você não quer o drama. Exatamente. Então, o tiro é dado nessa região. E também dentro da boca, né? Na região no céu da boca. palatar e nessa região. Pode ser mais aqui. Não, né? Aqui. Esse investigador, ele era muito engraçado. Ele deu aqui, e aqui vazou, ele ficou cego de um olho, mas não morreu, né? Muito bem. E ela é aqui, né? Hã? E ela é aqui. O dela foi nessa região. Não, o local, tudo bem. Até daria. Né? O local, tudo bem. Mas veja como eu estou fazendo o movimento. Eu estou apoiando o cano da boca, a boca do cano, desculpa, na minha cabeça, até para poder eu ter uma firmeza maior, porque a gente sabe que o tiro vá, não faça assim, um tranco. Um tranco. Ela sabia tirar. Bom, termina isso, depois eu já vou perguntar as outras coisas. Então, chega o delegado, vê aquela cena e fala, bom, suicídio aqui está meio difícil, não é a posição normal. Né? Não é uma situação que aparenta. Eu tinha um homem e uma mulher casados dentro daquele ambiente. Não dormindo no mesmo quarto. Ela dormindo num quarto, ele no outro. Tem alguma coisa, né? Alguma coisa está fedendo no reino da Dinamarca. Ele aciona o DHPP. O DHPP, né? Maravilhoso, com a sua equipe de peritos, vai ao local. Quando o DHPP vai ao local, o réu já está de volta. Na casa? Sim. Ele já foi ouvido, tá, é um suicídio, vou voltar para minha casa. Ele volta. Então, eu só posso imaginar, Beto, que quem mexeu no cadáver foi a Polícia Militar. Não, a Polícia Militar, porque ele estava na delegacia. Não, foi a Polícia Militar. Talvez não tenha visto a arma direito para ver, né? Daí você vai me dizer, poxa, mas eles não são instruídos, eles não... Meu Deus... Olha, Beto, eu vou te dizer uma coisa. É uma dificuldade. Eu sempre falava o seguinte, nós precisamos ir aos batalhões, falar com os policiais de rua. Eles precisam vir até o fórum assistir um júri. Eles precisam saber o motivo pelo qual é tão importante preservar um local. E local de crime não é a cama, o quarto onde o crime ocorreu. Nesse caso, o local de crime é o apartamento inteiro, sair todo mundo daqui. Se bobear o prédio, eventualmente. Exatamente. Então, isso não ocorre. Bom, o delegado chega, aí a Ana e a Rosana... A Ana ficou muito abalada, né? A Ana e a Rosana descem para o apartamento e retornam quando o policial, o delegado do DHPP chega, ele manda chamar, chega lá e ele pergunta o que aconteceu, né? O que estava vendo? Ele fala assim, eu falaria com o senhor, mas em particular, ou seja, não na frente do marido.
Eles vão até a cozinha e ela fala para o delegado. Olha, ela me ligou e falou isso. Ela me ligou e falou que tinha dito para o marido que não queria mais ficar casada. E ela está tendo um caso extraconjugal. Ou seja, aquela cena inusitada, mais esse relato. Quando a Ana sai da cozinha, o réu chega perto da Ana, diz que encosta o peito dele no ombro da Ana e fala: que segredinhos você tem com o delegado? O Sérgio? É. Danado. Ele estava comendo o quê? E ela falou: não. Uma melancia. Não, isso é muito leve. Tem que ser aqueles bolinhos de amendoim, aquelas coisas assim. Cheetos também. Eu gosto de Cheetos. Deixo bem claro aqui. Ou então... E fandangos, eu gosto também. Mas daí ele fala para ela, ela fala o quê? Isso, e ela fala não. E ela passa a ter medo dele. Nunca mais ela se comunicou com ele. Nem no velório, nem no enterro e nem posteriormente, porque ele continuou morando no prédio. E ele foi pro velório? Sim. Como marido, como viúvo? Sim. Segundo a mãe, não há relatos que confirmem isso. O Zé, a Ana, a Rita falam... ele estava normal, ele estava tranquilo. Né? Ele estava tranquilo, não estava abalado. A mãe diz que ele chegava a fazer piada, chegou a falar de Pimenta Neves. Né? O da Pimenta... Esse sim é a jornalista. Exatamente, da jornalista. Depois, quando ele é interrogado, o que ele fala existe do essa Pimenta pergunta. Neves? Não, diz que ele fala assim: o Pimenta Neves está solto até hoje. E ele tinha a idade do Pimenta Neves, hein? Ele já tinha 70 anos. 70 anos. Né? A mãe diz que ele já começa a fazer planos para o futuro, que ele vai voltar, vai morar em Niterói de volta. E a mãe dela sacou na hora que... Ela falou: não, minha filha não podia se matar, minha filha estava feliz, minha filha estava alegre. O suicida, Beto, ele quer terminar com o sofrimento dele, ele não quer se matar, ele tem uma dor. Ele tem uma dor que só vai passar se ele morrer. Que a Novalgina não tira, então ele quer... Ela não estava nesse estado. Ela estava em êxtase, ela estava feliz. Se não bastasse a posição do corpo dela naquela cama, ela estava feliz, ela não era uma pretensa suicida. Sim. Né? Ou seja, tudo apontava para um homicídio, nada apontava para um suicídio. Nada apontava. Então, perguntas até mais por conta do nosso tempo aqui. Sim. Desculpa, eu me alongo demais. Não está se alongando, não, está ótimo. Ela sabia atirar? Ele disse o seguinte, que a arma era dele, que ele não via essa arma há 5 anos, que ela sabia municiar... Um detalhe super importante da arma, hein? Ela sabia municiar a arma e sabia limpar a arma. Porém, esta arma ele não via há 5 anos, ou seja, ele nunca mais tirou essa arma. Detalhe, a primeira vez, os detalhes são importantes. Sim. A primeira vez que ele é ouvido, ele diz... detalhe, os outros projéteis estavam lá no criado mudo dele, devidamente acondicionados. Guardados. E vai com validade ainda? Porque há 5 anos, esses projetos às vezes explodem assim. Estava lá. Não explode na gaveta. Arma, quando você vai pôr, ele não sai. Ou então ele falha. Ele falha, exatamente. Né? Isso que eu quero dizer. A umidade, umedece a bala. A pólvora. A arma utilizada foi um revólver. Um revólver com um tambor com capacidade para 5 projéteis. Somente foi municiado com um projétil. Um único projétil. Mas ela só ia usar uma bala. Ela só ia usar uma bala, mas eu acho muito difícil uma pessoa usar uma arma, colocar uma única bala para poder se matar, principalmente um revólver. Por quê? O revólver ele tem acionamento simples e duplo. O revólver tem o cão, aquela linguetinha que a gente puxa para trás. Quando a gente puxa aquela linguetinha para trás, para efetuar o disparo, eu preciso de menos força nesse meu dedo. Tá? Então, esse é o acionamento simples. Eu facilito o tiro para mim. Eu imprimo menos força, uma força muito menor, diga-se de passagem. Tá?
Como funciona o revólver? Quando eu municio um revólver, vamos supor que eu coloque 5 balas. Qual vai ser a bala que vai... A bala não, né? O projétil. Que vai ser usado por primeiro. Não é aquele que fica na mira do cano. Não é aquele que está na direção do cano. Porque quando eu aciono o gatilho, o cano ele gira. Ou seja, será a próxima bala que vai ser utilizada. A próximo projétil. Não sabia. Sim. Então você, veja, eu quero me matar. Ou seja, tem que girar, só que não sei qual é a bala. Exatamente. Por isso que é a tal da roleta russa. Exatamente, também. você não sabe onde que está. Só que, vamos supor, eu vou municiar esse revólver, eu abro, né? Seria muito interessante a gente ter uma arma, né? Pena que não. Só para a gente eu poder não acho mostrar. Interessante ter uma arma. Sem projétil, sem precisar utilizar. Eu prefiro não. A gente tem imaginação. Tem imaginação? Então tá bom. Você abre o tambor para você colocar o projétil ali, naquele buraquinho do tambor, vou falar termos simples, Sim. aquele buraquinho. Se eu colocar aquele projétil na mesma mira, né, na alça de mira, na mira do cano, o tiro que vai ser dado é o que está vazio. Quando eu acionar... Ou seja, a pessoa tem que saber. Sim, vai estar vazio. O outro vai estar vazio, porque ele vai girar para a esquerda. O outro vai estar vazio, o outro vai estar vazio. Ou seja, eu vou apertar esse gatilho 6 vezes. 5 vezes. Né? A capacidade era de 5 projéteis. 5 vezes. Até chegar É porque você no colocou projétil. Na última bala, ferrou. Aquela arma foi periciada. A força, ela tinha um gatilho muito duro, que a gente chama então duro. tem que apertar mesmo. Aquele 8 negócio... quilos de pressão. Aquele negócio que a gente vê em filme que faz clac, 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 que não dá para fazer Mas nessa arma. Mas ela tá bem azeitadinha, né? Essa arma, segundo ele não mexia 5 anos, ou seja, não limpava 5 anos. Ou seja, ela tava uma porcaria, mais. tava dura pra Tava caramba. Ali, né? Detalhe, o cão, aquela lingueta que a gente puxa para trás, estava serrilhada, tinha caído, depois a gente ficou sabendo, e quebrou. Então, mais dificuldade ainda de você puxar. Ou seja, o tiro foi de ação dupla. Veja, eu vou me matar, eu deito assim, eu apoio minha cabeça de forma oblíqua, venho diagonal, venho com a arma, o disparo foi efetuado de 3 a 5 centímetros do alvo. Então estava bem colado. Não estava encostado. Eu puxo não dá para eu puxar. Porque aquela lingueta você não consegue puxar, né? O cão. Aí você imprime uma força de 8 quilos. No dedo. No dedo. Detalhe, com o cobertor cobrindo o meu ombro. Aí eu atiro, puxo o cobertor, porque eu quero ferrar o perito. Não, e tá frio. Não, eu quero. Exatamente, tá frio. Não eu vou sentir mais frio depois de morta. E por que nós temos a certeza que o cobertor se encontrava realmente cobrindo o ombro? Porque a mancha de sangue, quando você vê o cobertor, que ele está jogado para cá, né, descoberto o ombro, você vê a mancha de sangue na dobra do cobertor. Então estava coberto. Não tinha como, né? Só se tivesse realmente jorrado e caído direitinho naquele cobertor. Por certo que não. Aquele sangue escorreu pelo ferimento, manchou. Então você sabia exatamente. O local fala, o corpo fala, e o local fala. O tiro foi dado a curta distância, de 2 a 3 centímetros. Então tá nem grudado, imagina. Né? De 2 a 3 centímetros. Não havia queimadura, não havia aquele túnel, né? Que me fala é aquela agora. Coisa que queima mesmo. Exatamente. Que vai, na verdade, quando você atira encostado, toda aquela queimadura, todos aqueles gases, tudo aquilo... Tira a queima-roupa, né? A queima-roupa vai ficar dentro do ferimento. Quanto mais você se distancia, isso a doutora Rosângela vai poder depois explicar melhor, você vai tendo a imagem, né, dispersada. Você me perguntou do residuográfico. Na mão direita dela deu negativo, mas na mão dele também deu negativo, a mão direita e esquerda. Sabe que mão deu positivo? E você vai ficar... À esquerda embasbacado dela. à esquerda dela. Mas por quê? Porque caiu a pólvora ali? Porque ao
ao efetuar o disparo, houve a dispersão da pólvora onde estava ali. Ele tem de câmera aberta. Então... E ele podia estar com uma luva. Detalhe, é muito interessante. Eu precisaria ver quanto tempo depois. Acho que 3 meses depois, quando ele é ouvido pela segunda vez, 3, 4 meses depois, ele se lembra exatamente qual era a roupa que ele usava no dia dos fatos. Porque ninguém recolheu... Eu ia perguntar, não pegaram as roupas dele? Ninguém recolheu a roupa que ele usava. A roupa que ele usava, principalmente naquele momento que a polícia chega ou que os amigos viram. Em tese, acha que era a roupa que ele estava utilizando no momento do disparo. E a morte dela foi realmente naquele momento. Ele não pode ter atirado e ligado para os amigos depois? Sabe. Porque daí tem o tempo até para ele tomar banho. Quando a perícia chega, né? Bom, com certeza ela morreu depois que ela falou com todas essas pessoas. Sim. E ele chama ela... Isso é em torno de meia-noite. E ele se liga para Ana Maria que horas? 1h30 da manhã. Então ele pode ter atirado, tomado banho. Houve uma discussão. Comido alguma coisa, tá com fome. Comido alguma coisa é ótimo. Dá sempre uma fome. Depois de matar, dá uma fome, que é uma coisa. 3 meses depois, ele diz que ele estava com uma blusa cor-de-rosa, com E que é a blusa que as pessoas reconhecem no momento que eles entram na casa? Não é nem submetido a reconhecimento. Porque... As pessoas nem se lembram. Não, é lógico, mas pelo menos vai que alguém é detalhista. Mas ele se lembra. E ele diz para o delegado o seguinte: eu estava com uma blusa, um salmão, né, rosa salmão, um peixinho desenhado e um shortzinho de bolinha. Tá? Que bonito. E eu não lavei. 3 meses depois, ele ainda tinha isso impecável. Ele fez a Mônica Levinsky. Não sei por quê. Uma estagiária do escritório de advocacia que foi contratado por ele, e diga-se de passagem, um grande escritório de advocacia, né? Tem como o cabeça do escritório José Carlos Dias, não preciso dizer mais nada. Sim. Né? Ela vai um dia na delegacia de polícia, leva um par de luvas daquela... Luvas? Luvas. Sabe aquela luva amarela que você usa para fazer faxina? Mas uma que vem até aqui. Leva o short de bolinha, logo depois que ele fala que ele estava usando essa roupa. E a camiseta. Claro que tudo é submetido a exame mas nem vale mais como prova. Não, claro que não. Cadê a cadeia de custódia? Não, né? Quer dizer, eu vou lá e falo assim, olha, eu estava usando isso. Bom, foi feito o exame, claro que foi feito, claro que deu negativo, porque nós não sabemos nem se foi aquela roupa, nem se não foi lavada, e não entendi até hoje por que levaram aquela luva. Para dizer que a luva para dizer, olha, temos luva em casa. Temos luva em casa. Para você não achar que ele possa ter usado a luva. Agora, ele pode ter ouvido ela conversando com o Fernando, com o amante, com o namorado. Quando ele liga para a mãe, pedindo para que a mãe interviesse, para que ela voltasse para casa, ele diz que ouviu conversas dela no telefone. Por isso que ele diz assim, ela tem um novo amor. Então, mas eu digo no dia da morte dela, porque ela liga para Ana Maria, ela liga para Rita, liga para Ana Maria, aí liga para ele. 3 vezes, 4 vezes, ele liga para ela. Aí ele pode, porque aí a gente pode alocubrar um pouco aqui. O que eu digo é o seguinte, que talvez ele ouvir ela conversando com o Fernando e vendo que ela ia ter uma vida plena, chegasse nesse limite. Porque é um crime premeditado? Para mim foi. Já premeditado? Não premeditado de há muito. Ele toma ciência de que ela... A premeditação pode ser de 2 minutos. Exatamente. Veja... Não é de violenta emoção, não é que ela pegou uma faca e fez assim. Veja, se eu vou... Eu tô aqui, tô nervosa, meu marido vai me deixar por uma mulher... Então, ele já ouviu, inclusive, a felicidade dela. Ela estava feliz, ele não precisava nem ouvir. Então, a felicidade estava... Mas como ela liga para ele, até ela tá com o celular na mão. Sim. Ela fala para as amigas, ela fala feliz para as amigas. Já falei para ele. Ela estava feliz. E ele não. Só que, veja, vamos voltar à arma. Ele coloca uma única bala para matar alguém? Então, ele pode ter tirado também as balas do revólver. Pode ter colocado, sim. Mas para quê? Para tirar? Dizer que foi suicídio? Mas o suicídio pode ter 5 balas também. Também. 1 ou 5. Não sei. O que eu sei é o seguinte, se ele só municiou com uma, ele sabia que ele tinha
que colocar... Ele conhece revólver. Eu descobri isso quando a gente, na verdade, eu fiz um pouco uma cena, essa pergunta, só tinha uma bala, porque ela me contou um pouco antes. Que aí sim eu fiquei surpreso. Sim. Eu não sabia dessa história. Ou seja, de que a bala... se você fosse se matar com um revólver, isso eu jamais. Você ia apertar, dava tempo de desistir. Eu jamais. Porque o dedo ia ficar tão Se vierem com esse papo, Beto se matou, pode correr atrás. Eu nunca. Não tenho essa vocação. Uma mulher... não existia a menor possibilidade de ser suicídio. Tanto é que o delegado, quando chegou no local, a defesa tenta depois dizer para ele assim, sim, quantas vezes o senhor já viu o suicídio? Quantos locais de crime? Meia dúzia. Ou seja, ele falou assim, não, doutor, só que o delegado foi muito inteligente. Ele falou assim, não, doutor, mas a gente conversa com outros colegas. A gente troca informações. Eu chamei o DHPP. Eu vejo. E eu chamei o DHPP. Exatamente porque eu tinha... Porque eu não sou bobo. E eu não sou expert, mas eu já saquei. Mas tolo eu não sou, O julgamento... Aí ele fez o velório, enterrou a esposa, virou viúvo dela. Virou viúvo dela.